Boa noite, senhores vereadores, a todos medeirenses e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhores vereadores, vamos fazer um minuto de silêncio em sinal de respeito e pesar pelo falecimento da senhora Roseli Sabino, Roseli do Menajão. Senhores vereadores, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Peço ao secretário que faça a chamada. Aparecida Lopes. Presente. Flávio Ribeiro. Presente. Maciel das Chagas. Presente. Raíza Lara. Presente. Reginaldo Viana. Presente. Rogério Moraes presente. Rubens Nunes. Presente. E Valquíria Nogueira. Presente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião ordinária do dia 30 de 11 de 2021. Leitura da ata da reunião anterior. No dia 23 de novembro de 2021, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Medeiros, realizou-se a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Presentes os vereadores Aparecida Lopes, Flávio Ribeiro, Maciel das Chagas, Milton Francisco, Raíza Lara, Reginaldo Viana, Rogério Moraes, Rubens Nunes e Valquíria Nogueira. Havendo o número legal, o presidente da Câmara, Milton, declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo plenário. Leitura da correspondência recebida. Ofício número 82/2021, Gabinete do Prefeito. Informa aos vereadores que, através do deputado federal Luiz Tibé, unindo forças com o prefeito e os vereadores Raíza, Cidinha, Rogério, Jovinho, Rubinho e Miltinho, através de emenda para infraestrutura urbana, foi disponibilizado o valor de R$ 481.104 para a pavimentação do bairro Belvedere. E agradeceu também ao deputado Fábio Avelar pela liberação de R$ 300 mil para a compra de ônibus para transporte escolar para o município de Medeiros. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Meio Ambiente e Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 016/2021, dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam e processam alimentos e bebidas de origem animal para consumo humano no município de Medeiros e da outras providências. Ato consecutivo. O presidente da Câmara, Milton, colocou em discussão o projeto de lei número 016/2021 e em seguida colocou em única votação o projeto em tela, sendo que votaram pela aprovação os vereadores Aparecida, Flávio, Maciel, Raíza, Reginaldo, Rogério e Valquíria. Votou contra a aprovação ao projeto o vereador Rubens. O presidente da Câmara
declarou aprovado por 7 votos a 1 o projeto de lei número 16/2021. Palavra livre. A vereadora Aparecida fez o agradecimento ao deputado estadual Fábio Avelar pela emenda destinada ao município de Medeiros no valor de 300 mil para comprar ônibus escolar. Agradeceu também ao deputado federal Luiz Tibé pela emenda de R$ 481.104 destinada para a pavimentação do bairro Belvedere, pois precisa muito. O presidente da Câmara disse que foi muito bom a verba destinada para a pavimentação do loteamento Belvedere, tendo em vista que a cidade ficará quase toda asfaltada. Em seguida, o presidente da Câmara, Milton, invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião, determinando-me que lavrasse a ata, a qual foi lida e achada conforme, vai devidamente aprovada por todos os vereadores. Eu, Rogério Moraes, que a li e assino. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aparecida Lopes. Sim. Flávio Ribeiro. Sim. Maciel das Chagas. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes, sim. Rubens Nunes. Sim. E Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovada a ata. Fica em cima da mesa aí, não estou filmando, pode pôr na mesa não. Tira de cima da mesa, por favor, também. Pode muito. Não, senhora, isso é propaganda. Não pode. Não pode não. Tirei a minha aqui, ó. Não pode. Sou aí, vereador, tira isso aí, por favor. Não pode não. Pela lei, não. Que calendário, é? Não está vendo a propaganda aí, não pode não. Câmara de vereador não pode ter isso, não. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 83, 2021, Gabinete do Prefeito. Medeiros, 25 de novembro de 2021. Ilustríssimo senhor Milton Francisco da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, com meus efusivos cumprimentos, venho por meio deste encaminhar cópia da Lei número 513, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam e processam alimentos e bebidas de origem animal para consumo humano no município de Medeiros e da outras providências.
Antecipo meus agradecimentos e me coloco ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Atenciosamente, Francisco Martins Ribeiro, Prefeito Municipal. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre o projeto de lei número 13/2021, que dispõe sobre o plano para o quadriênio de 2022 e 2025. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei 13/2021, tendo recebido nessa tarefa orientação técnica das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal. Considerando os subsídios recebidos das assessorias, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto de lei, sob análise de autoria do chefe do Poder Executivo, dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos do Município de Medeiros, o PPA, para o quadriênio 2022-2025. Dentre os objetivos do PPA, merecem destaque os seguintes aspectos que devem constar da proposição: definição dos programas, objetivos e metas a serem priorizados pelo governo municipal, bem como os resultados esperados. Organização dos programas e ações responsáveis pela oferta de bens e serviços demandados pela sociedade e definição das diretrizes do sistema de gestão do planejamento, como a definição clara de responsabilidades pelas ações do governo, pelo monitoramento e avaliação das metas do plano. O projeto de lei em avaliação atende a cada um destes elementos, não havendo, do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, qualquer impedimento à sua tramitação. Diante do exposto, em razão da observância dos aspectos legais, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela sua normal tramitação, devendo o projeto ser encaminhado ao plenário para deliberação sobre o seu mérito pelos vereadores que integram esta Casa Legislativa. Este o parecer, Medeiros, 30 de novembro de 2021. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 03/2021. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei 13/2021, tendo recebido nessa tarefa orientação técnica das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal. Considerando as orientações recebidas, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto de lei 13/2021, de iniciativa do prefeito municipal, dispõe sobre o plano plurianual de investimentos do município de Medeiros para quadriênio 2022-2025. Nos termos do artigo 165, inciso 1º do parágrafo 1º da Constituição da República, o prefeito municipal é a autoridade competente para formular projeto de lei versando sobre o PPA, do qual deve constar as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. Nesta senda, considerando que o projeto de lei versa justamente sobre as diretrizes, objetivos e metas da administração do governo municipal para o próximo quadriênio, estando tecnicamente em ordem, sem contrariar preceitos legais, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina pela normal tramitação da proposição que, neste contexto, deve ser encaminhada ao plenário da Câmara para a finalidade de deliberação pelos vereadores do seu mérito. Medeiros, 30 de novembro de 2021. O projeto de lei número 03/2021 está em discussão. O projeto de lei número 03/2021 está em votação. Aparecida. Sim. Flávio. Voto sim. Maciel. Sim. Raíza. Sim. Reginaldo. Sim. Rogério, sim. Rubens Sim. e Valquíria. Sim. Declaro aprovado o projeto de lei número 03/2021 da PPA 2022 a 2025.
Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 014/2021, que estima a receita e fixa a despesa para exercício financeiro de 2022. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei 14/2021, tendo recebido nessa tarefa orientação técnica das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal. Considerando os subsídios recebidos das assessorias, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto de lei sob análise, de autoria do chefe do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Medeiros para o exercício financeiro de 2022. A lei orçamentária deve conter o programa de trabalho do Poder Executivo a partir do valor estimado para a arrecadação municipal, fixando-se em contrapartida as despesas. Constitui, assim, o planejamento dos recursos esperados em programas de custeios e investimentos a serem realizados no exercício financeiro seguinte ao de sua aprovação. Neste contexto, do ponto de vista de constitucionalidade e legalidade da proposição, considerando que do projeto de lei constam as fontes da Receita Pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos de governo municipal, autorização para abertura de crédito suplementar até determinado limite, indicação de reserva de contingência com finalidade precisa e com dotação limitada, possível concluir que, tanto do ponto de vista da autoria como do conteúdo, a comissão conclui que o projeto de lei é constitucional e legal. Foram apresentadas perante a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento emendas impositivas elaboradas pelos vereadores que, em sintonia com o artigo 133-A da Lei Orgânica Municipal, observam os limites financeiros fixados, correspondendo a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que pelo menos a metade deste percentual foi destinada a ações e serviços públicos de saúde. Por todo o exposto, sendo a matéria de competência municipal e de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, não se vislumbrando impedimento da ordem legal e constitucional, a tramitação da proposição sob análise, como acerca das emendas impositivas dos vereadores, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela sua normal tramitação nesta Casa de Leis, devendo o projeto ser encaminhado ao plenário para efeito de deliberação das emendas apresentadas e da proposição orçamentária para o exercício de 2022. Este o parecer, Medeiros, 30 de novembro de 2021. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 014/2021. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei 14/2021, tendo recebido nesta tarefa orientação técnica das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal. Considerando as orientações recebidas, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto de lei 14/2021, de iniciativa do prefeito municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Medeiros para o exercício financeiro de 2022. Inicialmente, cabe destacar que as despesas propostas do projeto de lei para o exercício de 2022 observaram, em cumprimento às normas legais, o mesmo montante da receita orçamentária estimada para aquele exercício. O projeto de lei veio acompanhado dos anexos contendo o demonstrativo das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Contemplou também as regras para abertura de créditos suplementares. O projeto assegura a transferência financeira destinada a garantir a independência do Poder Legislativo Municipal, tendo sido observados os limites legais na fixação dos gastos deste poder. Observadas as disposições constitucionais pertinentes, o projeto está regular no que se refere à destinação de recursos para a área de saúde em percentual superior ao mínimo exigido, 15%, tendo sido observado que para a educação o percentual mínimo, 25%, também está sendo respeitado. No tocante às despesas com pessoal,
estão fixadas para o Poder Executivo de forma a atender ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando o disposto no artigo 133-A da Lei Orgânica Municipal, que inclui a possibilidade de apresentação pelos vereadores de emendas à Lei Orçamentária Anual para execução impositiva pelo Executivo Municipal, a comissão recebeu, na forma do anexo 1º deste parecer, as propostas firmadas pelos vereadores, sendo certo que foi constatada a observância dos limites e proporções fixados, quais sejam 1,2% da receita corrente líquida, realizado no exercício anterior, sendo que pelo menos a metade deste percentual foi destinada a ações de serviços públicos de saúde. Os valores estimados para cada uma das emendas impositivas estão regularmente demonstrados pelos documentos que integram o anexo 2º deste parecer. Neste contexto, considerando a viabilidade técnica do projeto de lei e das emendas impositivas apresentadas, a comissão opina, no âmbito de sua competência e por não encontrar qualquer óbice à regular tramitação do projeto e das emendas apresentadas pela sua regular tramitação, devendo ser encaminhado ao plenário para que cada vereador possa manifestar-se quanto ao mérito da proposição. Este parecer, Medeiros, 30 de novembro de 2021. Leitura da emenda impositiva número 01/2021. Autores, todos os vereadores da Câmara Municipal de Medeiros. Os vereadores que adiante subscrevem requerem a Vossa Excelência, ouvida a Casa, seja incorporada a emenda impositiva número 01 ao projeto de lei número 014/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Medeiros para exercício 2022, com o seguinte conteúdo. Artigo 1º. Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao projeto de lei número 01/2021, financiada exclusivamente com recursos parlamentares individuais, instituída nos termos do artigo 133-A da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. A presente emenda destina recursos para aquisição de uma ambulância Ducato diesel 4 portas, um bisturi eletrônico, Valtronic Nanomax Loctal e um eletrocardiógrafo, Cardiocari. Artigo 3º. Os recursos para atendimento dessas despesas respeitam o limite fixado na legislação vigente e estão descritos no anexo 1º desta emenda. Artigo 4º. Esta emenda parlamentar é parte integrante da Lei Orçamentária Anual para exercício 2022. Medeiros, 30 de novembro de 2021. A emenda impositiva número 01 do projeto de lei 014/2021 está em discussão. Eu vou pedir ao doutor Denis para explicar um pouco a respeito, como que ela foi feita através dos vereadores, porque todos participaram. Eu quero que ele fale um pouquinho para nós. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos que nos assistem, boa noite. Primeiro, eu gostaria de ressalvar aqui um aspecto de que é relativo até a quem trabalha com a assessoria, tanto jurídica quanto contábil, de câmaras municipais ou de vereadores. É porque, na verdade, quem exerce essas funções tem aqui alguns deveres que assume não com um ou com dois vereadores, mas com o conjunto dos vereadores. E se há uma característica que é sempre presente nos legislativos, é que a gente tem de entender desde o início ou desde sempre que nós não pensamos igual, né? Que somos diferentes. E aqui vai, desde logo, um elogio ao conjunto dos 9 vereadores e vereadoras que estão aqui. Porque apesar de pensarmos todos diferentes, o que eu noto é o seguinte: há disposição para o diálogo em todos. Ninguém aqui foge do debate, todo mundo está sempre à disposição de conversar e, a partir dessas conversas, buscarem um substrato que possa representar para a cidade o melhor atendimento dos interesses da cidade. Em relação às emendas impositivas, o debate que se instaurou aqui na Câmara
é no sentido de que os vereadores, em comum esforço, fizessem indicações que fossem todas elas importantes e relevantes para a cidade. E foi nesse sentido que eu assisti pessoalmente, posso aqui testemunhar, que todos os vereadores se empenharam de construir uma ideia só. Só que do ponto de vista formal, na hora de apresentar a proposta aqui, como há valores envolvidos, percentuais que têm de ser distribuídos por unidade para cada um dos gabinetes, não foi possível fazer com que a assinatura de 9 vereadores estivesse presente nas 4 emendas impositivas que foram apresentadas aqui. Mas é certo e é fato que os 9 vereadores, em conjunto, estão apoiando cada uma das iniciativas que nasceram e que formalizaram as emendas impositivas que estão sendo apresentadas aqui. Muito embora a gente vá ver, do ponto de vista formal, a presença, como agora foi lido pelo secretário, pelo vereador que é secretário da Câmara, uma emenda que conseguiu, pelo número total dela, ser endossada e assinada pelos 9 vereadores. Mas o mesmo não acontece nas outras 3 emendas que serão apresentadas aqui, porque a assinatura nessas outras 3 emendas, elas vão ter menos nomes. Mas o que não significa que para construir esse cenário, foi feito um esforço coletivo dos 9 vereadores e vereadoras que estão aqui para chegar no resultado que está sendo apresentado e que seguramente, e aqui é que eu acho mais importante, né? O Poder Executivo no próximo ano terá a obrigação de cumprir, porque afinal de contas, são os vereadores que estão de porta em porta, de casa em casa, e que conseguem identificar essas carências maiores do município e atendê-las. Então fica aqui esse registro, inclusive dessa circunstância, que eu acho a mais importante de todas. Apesar das diferenças, nós estamos aqui todos unidos, e eu assisto isso, né, na intenção de conversar e chegar ao consenso. As 4 emendas é que foram o consenso, não uma delas, né? E é isso que eu gostaria de registrar, senhor presidente, porque foi isso que eu assisti do debate que se formou nessa casa. Então, muito obrigado, doutor Denis, pela explicação. Acho que ficou muito bem explicado para os senhores vereadores e também para quem está nos assistindo, que os vereadores trabalhou em conjunto nessa emenda impositiva, né, gente? Não tem todo mundo que é o melhor para a população de Medeiros, né? Parabéns, doutor Denis, pela explicação. A emenda impositiva número 01 está em votação. Aparecida, Sim. Flávio, Sim. Maciel, Sim. Raíza, Sim. Reginaldo, Sim. Rogério, sim, Rubens Sim. e Valquíria. Sim. Declaro aprovado a emenda impositiva número 01/2021. A emenda impositiva número 02 ao projeto de lei número 014/2021, autores Raíza e Rogério. Os vereadores que adiante subscrevem requerem a Vossa Excelência, ouvida a casa, seja incorporada a emenda impositiva número 02 ao projeto de lei número 014, que estima receita e fixa despesa para o município de Medeiros ao exercício 2022 com o seguinte conteúdo. Artigo 1º. Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao projeto de lei número 02, financiada exclusivamente com recursos parlamentares individuais, instituída nos termos do artigo 133-A da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. A presente emenda destina recursos para aquisição de sistema de som e respectiva instalação na Escola Municipal Sebastião Lemos Torres. Artigo 3º. Os recursos para atendimento dessa despesa respeitam o limite fixado na legislação vigente e estão descritos no anexo 1º desta emenda. Artigo 4º. Esta emenda parlamentar é parte integrante da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2022. Medeiros, 30 de novembro de 2021. A emenda impositiva número 02 ao projeto de lei número 014/2021 está em discussão.
A emenda impositiva número 02 está em votação. Aparecida, Sim. Flávio, Sim. Maciel, Sim. Raíza, Sim. Reginaldo, Sim. Rogério, sim, Rubens Sim. e Valquíria. Sim. Declaro aprovada a emenda impositiva número 02/2021. Leitura da emenda impositiva número 03 ao projeto de lei 014/2021. Autores: vereadores Milton e Rubens. Os vereadores que adiante subscrevem requerem a Vossa Excelência, ouvida a casa, seja incorporada a emenda impositiva número 03 ao projeto de lei número 014, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Medeiros ao exercício de 2022, com o seguinte conteúdo. Artigo 1º. Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao projeto de lei número 03, financiada exclusivamente com recursos parlamentares individuais, instituída nos termos do artigo 133-A da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. A presente emenda destina recursos para aquisição do equipamento de central educacional e respectiva instalação e manutenção do software na Escola Municipal Sebastião Lemos Torres. Artigo 3º. Os recursos para atendimento dessa despesa respeitam o limite fixado na legislação vigente e estão descritos no anexo 1º desta emenda. Artigo 4º. Esta emenda parlamentar é parte integrante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022. Medeiros, 30 de novembro de 2021. A emenda impositiva número 03 ao projeto de lei número 014/2021 está em discussão. A emenda impositiva 03 está em votação. Aparecida, Sim. Flávio, Sim. Maciel, Sim. Raíza, Sim. Reginaldo, Sim. Rogério, sim, Rubens Sim. e Valquíria. Sim. Declaro aprovada a emenda impositiva 03/2021. Leitura da emenda impositiva 04 ao projeto de lei 014/2021. Autor: vereador Rogério. O vereador que a esta subscreve requer a Vossa Excelência, ouvida a casa, seja incorporada a emenda impositiva número 4 ao projeto de lei número 14, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Medeiros ao exercício 2022, com o seguinte conteúdo. Artigo 1º. Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao projeto de lei número 04, financiada exclusivamente com recurso parlamentar individual, instituída nos termos do artigo 133-A da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. A presente emenda destina recursos para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Escola Municipal Capitão Carlos Rodrigues da Cunha Oliveira, conforme descrição e estimativa de custos individualizados constantes do anexo 1º desta emenda. Artigo 3º. Os recursos para atendimento dessas despesas respeitam o limite fixado na legislação vigente e estão descritos no anexo 1º desta emenda. Artigo 4º. Esta emenda parlamentar é parte integrante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022. Medeiros, 30 de novembro de 2021. A emenda impositiva número 04 ao projeto de lei número 014/2021 está em discussão. A emenda impositiva número 04 está em votação. Aparecida, Sim. Flávio, Sim. Maciel, Sim. Raíza, Sim. Reginaldo, Sim. Rogério, sim, Rubens Sim. e Valquíria. Sim. Declaro aprovada a emenda impositiva número 01/2021. Coloco o projeto de lei número 014/2021 que estima a receita fixa as despesas de 2022 com as emendas devidamente aprovadas, incluídas em sua redação e discussão.
Projeto de lei número 014/2021 está em primeira votação. Aparecida, Sim. Flávio, Sim. Maciel, Sim. Raíza, Sim. Reginaldo, Sim. Rogério, sim, Rubens Sim. e Valquíria. Sim. Declaro aprovado o projeto de lei número 014/2021 que estima a receita e fixa a despesas para 2022. Palavra livre. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão.